Oi pessoal, essa é a terceira parte do nosso projeto 1, o quarto vídeo da disciplina, onde a gente vai encaixar uma lâmpada nessa fuselagem que foi gerada nas outras aulas, transformando ela numa luminária. Tá? O projeto é esse aqui, ele foi pensado, não foi testado ainda, mas espero que dê certo. Deixa eu mudar essa posição desse cara aqui. Isso. E como vocês viram na aula, a gente vai criar uma base para poder encaixar o soquete, fixar o soquete que vai receber a lâmpada, e também vai gerar uma hastezinha em alguns dos meridianos para poder encaixar essa base, de modo que ela possa entrar e sair para a gente trocar a lâmpada. Tá? A brincadeira aqui vai envolver selecionar alguns dos meridianos para receber a haste, receber a transformação. Tá? Eu estou fazendo o número de meridianos no meu projeto como múltiplo de 3 e vou usar o número de lados da minha base 3. Tá? Então, vamos lá. Bom, a modelagem vai começar aqui com essas novas unidades, né, esses novos parâmetros. Tudo que disser lamp diz respeito à estrutura aqui, dessa fase. Então, a gente tem largura da haste, eu estou botando 1 centímetro, pode ser 1,5. Número de lados, que é o número de lados da base, estou trabalhando com 3, e por isso é interessante que o número de meridianos seja múltiplo de 3. Tá? Clicar com o botão direito, você consegue digitar os snaps favorecendo certos números para o seu slider. Então, meus aqui estão em múltiplos de 3. Lâmpada bulbo, quer dizer, o tamanho da largura da lâmpada e a altura dela, né, do início do soquete até o topo. Só para a gente poder modelar essa peça aqui, tem o soquete também, mas que já está pré-definido, lá vai ser igual para todo mundo. Tá? A minha lâmpada tem um pouco menos que 9,5, então eu dei um valor um pouquinho maior para garantir que ela vai encaixar aqui e entrar na modelagem. Tá? Eu vou levar essas unidades aqui mais espessura e número de meridianos lá para frente, que eu vou precisar dessas variáveis. Tá? E essa parte da modelagem vai entrar aqui. Ó. Ela vai entrar depois da construção dos meridianos e antes dessa parte que dá espessura e tal. Tá? Então eu vou fazer um pouco de espaço aqui no meu Grasshopper e vou começar a modelagem. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer a seleção dos meridianos que vão receber a intervenção. Tá? Então, eu vou usar eles como ponto de partida aqui da modelagem. Botar o Wi-Fi e eu vou fazer uma estrutura aqui que é um clusterzinho que vai ser repetido para outras operações. Porque além de selecionar os meridianos que vão receber a operação, eu preciso dos vetores para cada um deles e preciso de um ponto aqui relativo ao rasgo. Tá? Então, vou repetir a mesma coisa mais de uma vez. Vamos lá. Caixinha vazia de data, que vai ser a entrada do que eu quero selecionar. Tá? Número de meridianos, eu vou repetir essa informação, tudo que está aqui para o lado direito vai ficar dentro do meu cluster. Tá? E o que está para o lado de fora são variáveis que vão ser alimentadas lá. Número de lados da minha base, entro de novo aqui. Agora eu vou usar o partition list, encaixei a minha lista aqui. Esse data eu vou dar um flatten nele, tá? Porque tudo que entrar aqui tem que estar como uma lista flat. E agora eu vou dividir, eu tenho 15 meridianos, tá? E eu tenho 3 lados. Tá? Então essa lista aqui eu vou dividir em listas menores com tamanho de 5 elementos. Tá? Como é que eu sei isso? Porque eu peguei os 15 meridianos, dividi pelo número de lados e ele me dá essa solução. Tá? Isso me permite usar agora o list item, que vai, por default, ele me dá o primeiro elemento da lista.
Então, se eu quero escolher o primeiro, eu largo aqui no list item. Aí, então, eu estou escolhendo aqui, ó, esse meridiano e esse meridiano. Então, o partition list é importante porque ele permite fazer. Não é a única maneira que tem de fazer isso, mas é uma maneira simples. Tá? Agora eu peguei o meu data, botei pro lado de cá, ele vai me dar ele flat. E essa aqui é a estrutura que eu vou repetir várias vezes, né? 3 vezes. Então eu vou deixá-la montada aqui para vocês, para ficar na imagem, mas vou fazer um cluster dela aqui. Opa. Cluster. Então, vamos aqui chamar de select. Um nome para o cluster. Tá? Número mediano, número de lado sempre vai ser a mesma coisa. Então eu vou repetir para eles aqui. Agora o que eu quero fazer? Eu quero selecionar alguma referência para esse rasgo aqui, para poder construir a minha haste numa posição conhecida dele. Tá? Eu vou lá atrás da minha definição, eu vou buscar uma linha que estava aqui nessa posição, que foi usada para fazer essa subtração do rasgo. Vou pegar essas linhazinhas aqui, tá? A linha de rasgo, vou copiar ela para o lado. Tá? E aqui, só que aqui a gente tem um problema, porque eu quero fazer a seleção da linha de rasgo, mas só relativa às do primeiro paralelo, porque é ali que vai estar a minha base. Essas que estão aqui em cima não me interessam. Tá? Se eu usar a mesma técnica de seleção, ele vai me dar uma coisa diferente aqui. Então, eu preciso, como eu mostrei na aula, a gente vai usar aqui um split tree. Tá? Vamos lembrar dessa estrutura de árvore aqui, onde o lado esquerdo, 0, 0, 0, 0, são os paralelos e o lado direito são os meridianos. Tá? Então eu vou querer pegar aqui só os itens, só as listas que tem índice 0 do lado esquerdo aqui. Tá? Então, vou fazer um panel, barra barra, e começo a digitar o conteúdo dele. Chave 0, que é o paralelo 0, 2 pontos, ponto de interrogação. Tá? Aqui vai pegar qualquer item relativo aos meridianos, ao lado direito da lista. Chave de novo. Tá? Isso aqui é a máscara do meu split tree. Eu jogo ele aqui na máscara e o que ele faz? Ele pega, agora pegou só o primeiro paralelo. Tá? Novamente, ele está selecionando aqui, ó, todo mundo que tem 0 aqui. Tá? No lado de cá é qualquer um, não importa. Tá? Então, isso é uma maneira legal da gente operar com lista. Tá? Com árvore, na verdade, é uma propriedade da árvore. Agora, desses aqui é que eu vou jogar no meu clusterzinho e ó, pegou só os 3. Tá? Então ele está pegando sempre os 3. O que mais eu preciso fazer? Pegar os vetores daqui. Lembrem que ó, eu preciso desse vetor aqui selecionado que ele vai me ajudar a trabalhar. Então, vamos lá atrás, vetores meridianos, já tem Wi-Fi, perfeito. Vou botar aqui, tá? E do lado direito, eu vou botar aqui, vetor meridiano lamp, vamos dar um nome aqui, curva, rasgo, e aqui curva, rasgo, lamp, já sabe o que é. Meridiano cut, meridiano lamp. Tá? Então a gente fica já com uns dados aqui para poder andar pela definição depois. Beleza, agora o que eu quero fazer? Eu vou começar com essa parte aqui. Ó. Vou gerar as hastes,
tá? Que estão alinhadas aqui, ó, com a face inferior do rasgo, né, com o limite inferior do rasgo relativo ao primeiro paralelo. Então, eu preciso achar algum ponto aqui. Na verdade, o ponto que eu vou estar achando é mais ou menos aqui nessa posição, tá? Porque eu vou pegar essa curvazinha aqui que eu já separei, vou achar o ponto final dela e vou projetar ele para baixo. Para isso, eu preciso ter definido o meu plano de base para o desenho de tudo que vai acontecer aqui. Eu tenho o plano do paralelo zero, que é o que está gerando esse rasgo aqui, mas eu vou fazer essa brincadeira de jogar ele meia espessura para baixo, tá? Para posicionar ele nesse limite aqui do rasgo. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é jogar o plano de base, depois eu vou pegar, que vai ser uma coisa importante para modelagem, depois eu vou projetar esse ponto aqui no plano de base. Tá? Então vamos lá. Paralelos, eu tenho os vários planos que geraram os paralelos. Vou botar uma caixinha aqui, caixinha vazia de plane. Tá, então aqui os planos dos paralelos. Wireless plane hidden. Plane. Paralelos, vou levar eles lá para diante. Plane paralelo, eu vou mover ele meia espessura para baixo. Expression menos x dividido por 2. Tá? Beleza, ele moveu esses caras aqui. Na verdade, eu queria mover só o primeiro, não precisava mover todos. Então, como é que eu faço para pegar o primeiro? List item, joga aqui dentro. O item que já vem como default no componente é 0, então ele vai pegar o primeiro item da lista. Tá? Esse aqui eram todos paralelos, fiquei com esse, agora mexi ele para baixo ali. Tá? Mexi ele para baixo meia espessura. Beleza. Esse aqui eu vou chamar de plano base lamp. Tá? Então, é o plano de base da lâmpada. Tudo que eu modelar relativo a essa peça roxa aqui, ó, vai acontecer nesse plano de base. E essa posição aqui, ó, superior da haste, também vai estar contida nesse plano de base ali. Tá? Então ele é uma referência importante para a gente. Tá? Beleza. Então, e outra coisa, o centroide da minha da minha modelagem geral, né, dos paralelos, ele é a origem desse plano aqui. Então eu tenho certeza que está bem no miolo da peça. Tá? Aqui, ó. É justamente ali que vai ficar minha lâmpada. Bom, plano de base lamp. Agora o que eu vou fazer? Esse plano de base lamp aqui, eu vou criar um círculo sobre ele, em torno dele, que é esse círculo amarelo aqui, ó, que vai definir. Ele tem o tamanho do meu bulbo da lâmpada. A lâmpada cabe aqui, passa por aqui. Tá? Aqui, ó, vai ser o limite da minha haste. Então esse ponto lamp encaixe, tá, que é o ponto final da haste, tá, eu vou ter que construir um ponto desse aqui para cada meridiano. Tá? Tá exatamente nessa posição. Por isso eu consigo garantir que a lâmpada passa entre eles, né, e que a haste vai só chegar até ali. Tá? E aí a medida que eu vou usar, portanto, para fazer esse círculo é lamp bulbo. Tá? É a largura do bulbo da minha lâmpada. Então, vamos lá. Círculo, pode ser um círculo plano raio, plano é aquele plano lá, raio, meu bulbo. Dividido por 2. O bulbo eu estou dando dimensão como diâmetro. Então, expression x dividido por 2. Agora é o raio que entra. Aqui, ó. Tá lá o elemento e ó, perceba, ele está bem na face inferior da minha peça do paralelo lá. Então, tudo que eu desenho aqui, depois é só estudar para cima, ele vai ficar contido no plano paralelo. Beleza, esse cara aqui eu vou
dar um divide curve nele, tá? Esse círculo, e o número de segmentos vai ser o número de lados da minha base, tá? Estou usando 3, tá? E aí aqui, ó, círculo, divide curve, meridianos, ó, certo? Já está aqui nessa posição relativa, tá? Agora o que eu preciso fazer? Pegar aquele rasgo ali, ponto final do rasgo e projetar nessa posição aqui para baixo, tá? Então o que eu vou pegar? Desculpa, faltou fazer uma coisa que é legal, que é dar um nome para esses pontinhos aqui, tá? Então eu vou pegar um componente vazio de ponto, lá, ponto, lamp, encaixe, tá? É assim que está no meu desenho lá, tá? Bom, beleza. Então, vamos começar a modelar as hastes, tá? Então, a modelagem da haste, eu vou usar aquela curvinha ali como referência. Deixa eu botar esses caras mais para cá. Que esses dois parâmetros aqui, eu vou usar eles mais vezes, tá? Bom, tá. Essa aqui como referência, aqui, endpoint, tá dando os dois pontinhos lá. Eu vou pegar o ponto final, que é esse aqui, e vou projetar num plano. Que plano é esse? O plano de base da lâmpada, tá? Na parte superior da minha haste, tá? Aqui tinha a curva, achei o ponto, projetei ele no plano de base da lâmpada. Beleza. Agora eu vou pegar esse ponto de encaixe aqui, tá? Que está contido no círculo, e vou ligar ele com esse pontinho que eu acabei de criar lá. O que eu vou fazer aqui, ó, é essa linha aqui, ó. Tá? Vai estar na parte superior da haste, vou pegar daqui até aqui. E logo depois eu vou extrudar para baixo essa linha para poder fazer esse retângulo. Então, extrudar uma linha é uma maneira de fazer retângulo, tá? Então, vamos lá. Lá em 2 pontos. Ó, ih, o que deu? Deu uma coisa estranha. Tá ligando, todos os pontos estão ligando com todos. Então, vou ter que dar um graft aqui. Agora eles estão em listas separadas, tá? Até as listas não têm o mesmo número de zeros, o mesmo nome, mas ele está entendendo aqui, está interpretando legal. Então, beleza. Tá? Agora eu tenho que estudar essa espessura aqui. Quanto que eu vou estudar para baixo? Aqui. Lamp haste é a medida da minha haste. Eu falei 1,5. A minha acho que está com 1,5. Então, lamp haste é a medida. Tá? Vou estudar ela na direção Z menos X, porque eu quero estudar para baixo. Pronto. Tá? Então aqui, ó, eu já tenho os meridianos e a minha haste está lá. Está meio grosso, né? É porque o meu modelo aqui está... Deixa eu subir um pouco o paralelo inferior. Vou botar 4 aqui para cima. Ver o que dá. Ó, subir um pouco, a lâmpada está quase batendo lá em cima. Está 3. Tá. Então minha haste está aqui. A minha modelagem está bem apertadinha aqui, essa lâmpada grande que eu botei. Mas tem que aumentar um pouco o modelo para poder ter uma folguinha aqui, tá? Vocês vão descobrir esses detalhes aí. Bom, beleza. O que eu preciso fazer agora? Fazer o pino, que eu estou chamando de pino, que é essa peça aqui, ó. Esse círculo que eu vou botar aqui, que vai gerar depois essa forma final aqui. Então, eu preciso... Como é que eu vou fazer isso? Vou jogar um círculo CMR, tá? A ponto de encaixe, que é esse verdinho aqui, ó.
vai ser o centro do meu círculo, tá? O raio do círculo vai ser o tamanho da haste dividido por 2. Então, o tamanho do círculo aqui é exatamente o tamanho da haste. E o plano de referência que eu vou usar para fazer a minha modelagem, está vendo que o círculo está deitado aqui, eu quero fazer ele em pé. Tá? Eu vou fazer, vai ser o seguinte, eu vou pegar os planos de cada meridiano aqui. Vou dar um splanar, tá? Então, vamos lá. Cada meridiano que está selecionado, eu vou jogar um splanar nele e ele vai me dar um plano pertinente a cada um desses meridianos. Tá? Então, esses vão ser os planos de referência do meu círculo, tá? Com o centro ali na haste. Então, com isso, eu já criei, ó, o círculo naquela posição. O que eu preciso fazer é jogar ele para dentro agora, né? Arrastar ele para o lado aqui. Então, para isso, eu vou usar os vetores. Já tinha criado antes aqui. Então, mover o círculo. Amplitude, jogo o vetor aqui. Quanto que eu quero mover para dentro? Mesma coisa, metade da minha haste. Largura da haste. Haste dividido por 2. Vamos ver se deu certo. Acho que não. Vamos ver o que eu vi. O extrude da haste está aqui, o círculo está aqui, moveu em várias direções, cada um deles. Raft. Esse é o problema. Então vamos dar um flatten aqui, botar os dois numa mesma lista. Beleza, o círculo está aqui. Só que ele, ele moveu um valor positivo, portanto, indo para dentro. Eu quero que ele vá para fora. Então, expression é menos x dividido por 2 foi para cá. Beleza. Tá? Agora eu tenho os 3 elementos que eu precisava para fazer a minha hastezinha. Tá? O meridiano, a haste mesmo e o pino. Tá? Então eu vou juntar todos eles num Region Union, tá? Que pega regiões. Então, o que ele vai pegar? Um meridiano, uma lamp, tá? Aqueles 3 aqui. O círculo e a minha haste. Aí deu um problema. O que houve aqui? Tá? O negócio é que ele não entende a extrusão como... Ele não entende a extrusão como uma região. Uma região pode ser uma curva ou uma superfície. Só que por algum motivo ele não entende essa extrusão como uma região. Então eu preciso transformar ela numa superfície. Vamos ver se dá certo fazer isso. Foi? Vamos ver você e você. Region Union, deu certo? Não. O que houve? Ah, novamente, está entrando todo mundo em listas diferentes. Deixa eu dar um flatten geral, ver se resolve. Não. Então, acho que é um graph, botando eles em listas iguais. Vamos simplificar essa lista. 0, 1, 2. Tá? Esse meridiano aqui, vamos botar ele lá. Tirar o flatten dele. E dar um graft. 0, 1, 2, simplify para ficar com o mesmo nome. Beleza. E agora, os meus círculos. Graft. Simplify para tirar o 0, 0, 1, 2. Beleza, agora o que está entrando aqui? Deixa eu tirar o flatten. Está entrando aqui. Não está fazendo. Ah, não, porque
Você não entrou. Ah, juntou. Tá? E agora vamos juntar o círculo. Juntou. Beleza, então tá aqui a minha hastezinha de encaixe. Tá? E isso tudo aqui virou uma região, serve uma curva fechada. Que se eu quiser eu posso botar dentro de uma caixa vazia de superfície. Uma caixa vazia de superfície. E ele já faz a mesma coisa que Boundaries Surface faz. Aí ele pega uma curva, uma região e transforma numa superfície. Beleza, já temos os nossos meridianos novos, tá? O que eu vou fazer agora? Vou pegar aquela minha lista original de meridianos cortados e vou substituir. Os antigos pelos novos. Tá? Então, eu tenho que botar aqui um Replace Items. Tá? É um componente legal que ele substitui itens da lista que você determinar. Então, eu tenho a lista, tá, com 15 valores. Ele está perguntando quais os que eu quero inserir lá. Então, vou fazer esse cara aqui, dar um flatten. E vou entrar esses novos caras aqui. E ele está perguntando de qual o índice dos elementos da lista original que você quer substituir pelos que você está botando aqui. Tá? E eu quero substituir o item 0 para a gente visualizar. O item 0, que é esse aqui da primeira lista. Depois o item 5. E depois o item 10. Percebe que a lista particionada está aqui, né? Então eu vou pegar esses caras aí. Poderia fazer a mesma coisa aqui, substituir 0 de cada um, poderia, mas acho que é mais fácil fazer desse jeito. Então a série, tá? Qual é o índice? Eu quero o 0, o 5 e o 10. Né? O intervalo da série é justo a divisão do número de meridianos pelo número de lados. A gente já usou isso aqui para fazer a partição. Vai de 5 em 5. E a contagem é o número de lados. Tá? Então, ele está me dando aqui o 0, o 5 e o 10. Tá? Esses aqui são os índices que vão ser substituídos. Tá? Então, só para a gente entender isso aqui, ó, se eu botar um list item nessa lista de meridianos lá e botar aqui 0, 5 e 10, ele vai me dar esses caras aqui. Tá? Eu poderia ter feito a primeira operação, aquela de selecionar quais os que você quer selecionar, sem o partition list, podia ter feito essa operação aqui. Tá? Mas é outra maneira. Mostrando mais uma coisa para vocês. Tá? Então, esses aqui são os que vão ser substituídos por quais? Por esses aqui, que são os que têm a haste. Ó, e foi isso que ele fez. Tá? Essa listinha nova aqui, ó, tem os mesmos 15 itens. Só que o item 0, 5 e 10 foram substituídos pela minha modelagem nova. Tá? Então são esses caras aqui, ó, que vão ser os novos meridiano cut com haste. Tá? Esses aqui vão entrar agora onde? Vamos botar aqui. Eles vão entrar lá na operação de deitar no chão. Tá? Só um pequeno detalhe, eu não vou trocar
assim, para fazer o Orient na outra modelagem, a gente usou esses planos aqui, eu dei um Splanner, achou o plano de cada um para ser o plano de origem. Eu vou seguir com os originais, tá? Porque se eu usar os novos, pode ser que a posição do plano mude, porque a forma do objeto mudou. Então, vamos aqui. No final, então, vou fazer isso aqui. Ó. Quem vai ser reorientado aqui são os meridianos com haste, tá? Mas são os meridianos sem haste que vão dar o plano de referência para a operação do Orient. Tá? E agora, tendo feito isso aqui, top. Eles estão aqui deitados eles no chão. Tá? Aqui está a posição dos objetos a cortar. É interessante eu dar uma espaçada aqui nessa posição. Olha só, aqui eu estou vendo que a gente vai ter um problema de modelagem. Está muito grande. Essa haste aqui com e-mail está muito grande. Eu vou mudar. Vou botar só um. Tá? E depois eu vou também aumentar um pouquinho a minha modelagem aqui, porque ele está muito apertado em alguns pontos. Então eu vou aumentar para geral aqui, para fazer ela toda um pouco mais larga. Tá? Então, vamos ver se isso surtiu efeito. Ó, agora a haste ficou mais comprida, não tem aquele problema de acavalar aqui a peça. Ela estava dando mais compridinho, ficou interessante. Agora tem que aumentar um pouco o espaçamento. Beleza. Tem esse aqui acavalando, depois a gente mexe. Quando for fazer a impressão, arrasta para o lado. Tá? Vamos ver como é que ficou a modelagem. Ficou mais larguinho um pouco. Tá, interessante. Bom, agora o que a gente precisa fazer? Então, a parte dos meridianos foi feita, né? Modelagem de meridiano, vou agrupar. Aqui. Agora eu quero modelar a base da lâmpada. Tá? Essa aqui vai ser relativamente simples. Eu vou pegar os pontos de encaixe como ponto de partida. Tá? Vou fazer uma polyline. Que vai usar esses 3 pontos aqui como os vértices da polyline. Tá? Closed, set boolean true. Então ela ficou fechada, ótimo. Tá? Agora eu vou pegar os pontos de encaixe e vou fazer uma linha aqui para fora, tá? Usando o vetor dos meridianos como referência. Linha SDL, ponto de partida, ponto de encaixe, direção é o vetor, ele está partindo aqui, eu tenho que dar um graft na entrada dos pontos, beleza? Ponto, então ela está jogando para dentro, eu quero para fora, então eu vou dar um menos x, ele está para fora, beleza? Tá? E que extensão? Que ele está me dando 1 aqui. O que eu vou pegar é, na verdade, a extensão da haste, lamp haste. Se eu jogar um lamp haste aqui, ó, ele vai me dar exatamente, vou pegar a minha modelagem, ó, ele vai me dar exatamente aqui, ó, essa extensão. Tá? Que é, então já vou, ó, é exatamente o tamanho do pino. Então eu já vou usar essa linhazinha aqui como base para fazer o rasgo do meu encaixe. Tá? Mas
Eu vou mostrar o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo essa parte aqui. Tá? Fazer assim, ó. A gente vai fazer o seguinte. Eu tenho já um triângulo aqui. Tá? Eu acabei de fazer essa linha aqui. Tá? O que eu vou fazer agora é estender essa linha mais para dentro, tá? E mais para fora, meio centímetro para fora e 1 centímetro para dentro, para garantir, ó, eu consigo fazer uma forma assim. Vai ser a extensão da minha base. Tá? E a mesma coisa eu vou fazer. Né? O efeito vai acontecer nos 3 lados lá. Então eu vou jogar um tanto aqui para dentro, vou botar 1,5, sei lá, do largura, e, e meio para cá. Só para poder o MDF passar um pouquinho aqui do pino e encaixar lá. Tá? Então, essa minha base aqui, ó, essa linhazinha, ela vai ser a referência que eu vou fazer. Eu vou fazer um extend curve, entra a curva, tá? 0,5 para um dos lados, opa. E 2 para o outro lado. Vemos o que deu. Polyline, ponto, vamos se achar aqui na modelagem. Tá? Entrou a linha para fora, fiz a extensão. Tá? Ela foi um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para lá e bastante aqui para dentro. Tá? Então, beleza. Essa aqui é a linha que vai gerar essa forma aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar um offset. Eu não sei se essa forma que eu estou fazendo é a mais legal de todas, mas vamos lá. Offset curve. Vou pegar ela. Que distância você quer dar para ela? Bom, eu vou usar a haste ainda como referência. A gente pode ser uma medida para muitas coisas aqui. Tá? Haste dividido por 2. X por 2. E agora eu vou fazer a mesma coisa com um número negativo. Então, isso aqui é a curva original, estudou para um lado, estudou para o outro. Tá? Aqui. E é uma maneira de fazer um retângulo, talvez um pouco complicada demais. E agora com essas duas peças aqui, vou dar um wood surface e ele faz uma superfície entre as duas peças paralelas. Tá? Ele junta duas linhas por retas. Então, ó, fiz aquela peça lá. Tá? Agora eu vou dar um region union. Vou pegar essas 3 aqui, mais aquela polyline lá que é a minha base. Pá. Por que não foi todo mundo? Porque listas diferentes. Dei um flatten, juntou. Beleza. Agora eu vou pegar a mesma. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um. Essa linha, vou fazer um cluster aqui. Tá? Então é para gerar, a partir de uma linha, gerar um retângulo. Vamos ver se deu certo. Entra uma linha, entra a medida e sai uma superfície. Tá? Agora, que linha eu quero? Agora eu quero fazer o raso. Quero fazer essa parte aqui. Ó.
para poder subtrair. Então eu vou pegar aquela linhazinha lá, tá? Aqui. E qual é a espessura que eu vou jogar para o lado, né, que eu quero fazer? É a espessura da chapa. Então vamos lá. Tá a espessura da chapa. Projetei ela para baixo daqui. A linha que vai entrar é aquela lá, a espessura da chapa é a medida. Fez. Tá? Beleza, se no primeiro caso eu tinha adicionado, agora eu vou region difference, tá? A subtração. Então eu vou do A, eu vou subtrair B. Fez uma região. Beleza? Essa aqui é a minha base. Tá? Preciso adicionar agora, que é outra subtração, os pontos de encaixe de entrada do meu soquete. Tá? Então eu vou pegar de novo plano base da lâmpada, um ponto de partida, porque ele é o centro de tudo. Tá? Vou jogar um círculo, não precisa ser MR, pode ser um círculo. Oi. Um círculo plano raio. Eu vou dar ponto 3 como raio do meu círculo. Por aqui que vai entrar o fio. Tá? E agora eu vou pegar esse ponto, esse plano ali, e vou mover ele para o lado. Vou mover ele 1 centímetro para o lado em X. Unit X, 1 centímetro. Tá? E também vou dar um negativo. E vou adicionar no mesmo unit X aqui. Ó. Aí ele está entrando, eu entrei duas entradas de valores, está me dando dois vetores de saída. Tá? Então ele está jogando um plano para um lado e para o outro. Vou botar agora como círculo dentro daqueles planos. Tá? Só que agora esse raio aqui vai ser um pouquinho menor. Vamos botar ponto 2 aqui, porque é o parafuso que vai entrar ali, eu acho que é isso, tá? E o do meio, a gente pode botar um pouquinho maior, ponto 4. Então, ponto 2 é esse, tá? Então aqui entra o fio, aqui entra os dois parafusos do soquete, tá? E esses caras aqui vão entrar aqui também como parte da subtração. Vou dar um flatten para todo mundo. Vou botar aqui. Só para juntar eles. Vou botar de novo. Agora foi fio, parafuso do soquete. Tá? Então essa peça aqui agora ela vai ser extrudada. Lembra que eu tinha, né, feito essa brincadeira aqui de extrudar? A gente fez um clusterzinho lá. Para fazer essa extrusão, então eu vou jogar esse cara aqui. Red. Ah, não, então. Region difference, não.
Tá estranho aqui meu region difference. Por que ele não está subtraindo? Acho que tem que usar um boundary surface para ele poder fazer. É isso. O boundary surface é que consegue fazer o cálculo do que tem que ser subtraído do que. Não dá para jogar uma superfície simplesmente. Tá? Então, a boundary surface faz a junção. Na realidade, me parece que já poderia jogar todo mundo aqui direto no boundary surface. Será? Daria para fazer isso. Ó. Joga todo mundo dentro do boundary surface, ele já é essa. Já faz a subtração. Maravilha. Então, isso que eu preciso, isso aqui vem para cá. Será? Agora, surface, lamp base. Repete para cá, Wi-Fi, vou levar ele lá para cima para ele fazer parte da modelagem tridimensional aqui. Tá? Então, entra aqui, geometria para estudar, essa aqui, espessura. Espessura mesmo, o vetor vai estudar em Z, que é o que já está pronto. Estudou. Tá? Agora vamos pegar um outra cor. Vou botar um roxinho. Todos esses aqui vão dar um preview off neles. Preview off neles. Interessante. Os meridianos que estão estudados aqui não são os daquelas peças. Então tem que trocar aqui. Entra você. Pronto. Aqui, ó. Então já dá para ver o que vai acontecer. Poderia melhorar esse design aqui, fazer uma curvinha e tal. Esse encaixe também podia ter uma certa largura para ele entrar mais suave. São coisas que a gente pode aprimorar no desenvolvimento. Tá? Então, entra aqui a peça de base. Uma modelagem da lâmpada está ausente. Eu vou mostrar basicamente o que eu fiz aqui. Não vou construir ela toda para vocês não. Então, o plano que vai entrar é o plano centro. A gente pode já pegar o plano de base da lâmpada aqui. Plano base lamp. Entra aqui. Ele que é o centro da lâmpada. Vamos botar todo mundo aqui. A altura da lâmpada e largura do bulbo. Já está aqui. Lâmpada altura. Largura do bulbo. Plano de centro não é você. Já entrou lá. Pronto. Então a gente já tem um conjunto aqui, ó, que está fazendo a modelagem da lâmpada. Tá? Isso aqui posso tirar no grupo.
Tá? Tridimensionalização. Beleza, aqui são os estrudados. Pronto, apareceu a lâmpada lá. Né? Então esses aqui são todo mundo que está visível na modelagem final. Deixa eu dar um hide, as curvas. Tá? E é isso, pessoal. Essa parte aqui tem que ainda deitar essa base aqui em alguma posição, tá? Mas na real, se a gente quiser pegar esse boundary surface aqui, dar um debrep nela, dar um join em todas as edges, tá? Esse vai ser o cara que a gente vai, deixa eu tirar daqui, que a gente vai extrudar, desculpa, que a gente vai posicionar, né? E vamos dar um orient para algum lugar lá dentro da nossa prancha, tá? Eu deixo para vocês fazerem sozinhos essa parte. Não tem nada para gravar aqui, porque não tem nada de diferente que vai acontecer nessa peça, quer dizer, ela é simétrica, né? Em relação... Ah, não, tem sim, para aí. Porque a posição desse ponto... Ah, não, ela é simétrica, ela é toda igual. Tá, são os hastes que se estendem até aqui. Então, tanto faz a direção. É claro que a gente está considerando que a distribuição de meridianos aqui, né, ela é simétrica. Né? Essa sim. A orientação dessas linhas aqui, ó, ela é simétrica. Então, se você pegou 3 dessas linhas aqui, né, pegou esses meridianos aqui, ele está acontecendo simétrico porque a distribuição é simétrica. Mas a gente poderia, na hora de fazer essa distribuição aqui, não ter valores iguais. Então, precisaria marcar, nesse caso, né, naquela base daquele triângulo, qual que é a haste 0 e assim vai. Tá? Mas acho que não precisamos para esse momento. Está aqui minha sugestão de fechamento do nosso projeto para a construção da luminária, e vai fazer assim, vai ser tarefa de vocês depois né, disso feito assim, ajustar o projeto. Talvez tenha que alargar um pouco a estrutura, baixar um pouco ela, pensar no tamanho da lâmpada. A gente vai ter que, cada um vai escolher uma lâmpada bacana, vai ter que botar aqui as informações de largura e altura dela. Então pode ser que ela seja menor. Então a lâmpada bolinha aqui tem 5 e tem 6 de altura, tá? Então já vira outra coisa. É importante a gente visualizar aqui, legal, e fazer os ajustes necessários na estrutura, caso achemos importante, para gerar algum efeito legal aqui na nossa modelagem. Beleza? Então parte do projeto de vocês vai ser melhorar o design da peça, agora sabendo qual a finalidade de fato dela. Tá? Ficou pequeno demais aqui a minha peça porque eu apertou demais. É esse tipo de coisa que a gente tem que cuidar. Tá? Por isso a importância de modelar a lâmpada. Né? Acho que eu não mostrei aqui como é que foi a modelagem da lâmpada. Né? Eu estou usando aqui o centro, faço um círculo aqui, subo ele à altura do soquete, que está dada aqui, 4.2. Tá? Isso vai estar tudo na imagem de vocês. Tá? Depois eu uso uma fórmula, esse é um componente bem legal que chama expression, tá? Que ele serve para fazer cálculos matemáticos. Você dá as variáveis aqui, é álgebra básica, tá? Dá as variáveis aqui, então largura do bulbo,
lamp bulbo, lamp altura e soquete altura. Tá? Isso é para subir a esfera, que é o bulbo da lâmpada, e também para achar o hemisfério dela. E aí eu faço essa brincadeira aqui. Põe uma esfera lá, um loft straight, que vai daqui até aqui, loft options straight, tá? E pronto. Essa é a solução para ter uma coisa parecida com uma lâmpada com o nosso soquete aqui já. Tá? Isso aqui vai estar na imagem, dá para imitar. E portanto tela visualizável aqui é muito bom. Beleza? Isso aí.